Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o último editorial do dia, né? Tá acabando já, mas amanhã a gente volta, fica tranquilo, tá? Olha só, pessoal, hoje eu vou trazer uma matéria para vocês de suma importância. A gente vai falar sobre uma matéria que foi publicada na própria Globo, que fala sobre a CPI. E aqui mostra o quanto um documento juntado à CPI é importante e traz a prova de que Anderson Torres, lembra o Anderson Torres, que está preso? Ele agiu, ele deixou um documento com um plano de ação e ele está preso injustamente. É aqui que eu vou mostrar esse ponto para vocês. Nós vamos falar também do Nicolas Ferreira. Vocês devem ter assistido o vídeo do meio-dia, onde eu elogiei ele porque ele fez uma representação contra Lula. Agora eu vou falar dele de novo, mas não sei se eu vou elogiar. Você vai saber na hora que você assistir o vídeo todo. E a gente ainda vai falar das ações do governo Lula no âmbito internacional. A gente vai pôr alguns pontos aqui que é importante saber. Afinal, no último vídeo, no último editorial, a gente passa por várias matérias. A gente vai falar de Sérgio Moro, enfim, muita coisa importante aqui no vídeo, então recomendo que você fique até o final. E se você é novo no canal, o intuito do nosso canal é simplificar a política mesmo. Eu sou advogado, jurista, filósofo político e o intuito aqui é pegar tudo isso e trazer de forma simples para você entender. É democratizar a política mesmo. Porque a mídia, ela não traz isso para você. Ela traz para, como se diz, para aquela nata que entende de política entender. Ela não explica para você o quanto é danoso um aumento de combustível, ela não faz isso. Eu faço. Então seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Você ajuda muito o canal com isso. Beleza? Vamos lá? Vamos começar de matéria? Quero trazer para vocês uma matéria do G1. Essa matéria aqui, ó. Documento entregue à CPI dos atos antidemocráticos revela que plano para evitar terrorismo em Brasília existia, mas não foi seguido. Vamos entender a primeira coisa. CPI. Tem gente que está perdido nessa história. Cada estado pode instaurar CPI e nós temos os estados e o Distrito Federal, que tem status de estado. E nós temos o Congresso Nacional, que é a nível federal. Já tem uma CPI aberta pela CLDF, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então já tem uma CPI rolando e começou na semana passada. E lá na semana passada, o secretário de Segurança Pública interino foi ouvido. E ele trouxe alguns documentos. Então, para você não se confundir, mas já começou a CPI? Não. Lá no Congresso é a CPMI. Então, quando eu for falar, eu vou falar CPI do Congresso ou CPI de Brasília. CPI de Brasília é essa que eu estou falando, tá certo? Só para você não confundir, porque a outra a gente está brigando para que comece. Mas enquanto não começou, para você não confundir. Então, CPMI do Congresso é a que vai acontecer no Congresso Nacional com os deputados e senadores. A CPI de Brasília é a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que acontece só com os deputados distritais. E já está rolando, essa já está acontecendo. E o que ela fez? Ela trouxe um documento e esse documento mostra, ao meu ver, como advogado, eu utilizaria esse documento com toda certeza na defesa de Anderson Torres. 2 dias antes dos ataques de 8 de janeiro, forças de segurança pública se reuniram e elaboraram um protocolo de ações integradas, que é o chamado PAI. O que você tem que entender primeiro aqui? Anderson Torres saiu de férias no dia 6, e até no dia 6, esse protocolo de ações integradas foi feito por ele. Ou seja, se ele deixou um plano de ação para os atos do dia 8 e saiu em viagem, algo que lhe era devido, no Brasil tem um negócio que se chama direito adquirido. Se eu tenho direito a ter férias, e na administração pública tem o meu direito de gozar de férias, e tem um ato jurídico que ele é perfeito, ou seja, se o responsável, o ibanês ou o chefe deu autorização para que ele saísse de férias, ele tem direito a isso, mas ele deixou aqui um plano, e esse plano, lógico, não seria cumprido por ele, seria cumprido pelos demais. Então, olha só o ponto aqui que fica, ó. A CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, CPI Brasília, recebeu um documento que revela as orientações
da Secretaria de Segurança Pública, SSP, às forças de segurança da capital federal para evitar atos de vandalismo em manifestações bolsonaristas entre os dias 7 e 9 de janeiro, tá? Ou seja, houve a entrega da Secretaria de Segurança Pública. Vamos lá, só para você entender. Quem que é a Secretaria de Segurança Pública? É onde o Anderson Torres, o secretário, fica. O que é as forças de segurança da capital? É onde os comandantes agem. Então o Anderson Torres mandou para os comandantes agirem. Lá na CPI de Brasília, quem está comandando é um petista. É o Chico... Fugiu o sobrenome dele agora. Chico Vigilante. Isso, Chico Vigilante. E o Chico Vigilante, ele queria ouvir o Anderson Torres. E o Anderson Torres, com ordem do Alexandre de Moraes, se recusou a ir. Tá? Foi autorização do Alexandre de Moraes, se recusou a ir. Mas outros parlamentares, ao todo são 7 parlamentares que participam da CPI, tem poucos deputados lá na CPI de Brasília, ele levantou a hipótese de haver uma fraude dentro da CPI. Então, a palavra está me fugindo. Na verdade, seria uma sabotagem. Existe uma sabotagem dentro dos atos que o próprio Anderson Torres enviou. E a CPI está apurando isso. Olha isso aqui. O protocolo de ações integradas previa inclusive o reforço do efetivo da Polícia Militar e orientava a corporação para que evitasse danos ao patrimônio público. Pois é. E com esse documento agora, as provas vão surgir e mostrar a inocência do Anderson Torres. Então, na minha condição de advogado, com certeza, essa aqui seria a base. E como é documento novo, a defesa pode pegar e criar um novo pedido de liberação do Anderson Torres com base de documento novo que não foi nem criado por ele. Tá? Então, assim, muita coisa vai acontecer e muita coisa vai ser demonstrada. A grande questão aqui é o porquê Lula está tão desesperado. Chegou a ter denúncias do deputado Sanderson de que o Lula está propondo 60 milhões. Não é R$6, não é 6 mil, nem 60 mil, nem 6 milhões. É 60 milhões de reais para o deputado que tirar a assinatura da CPI. Por quê? Porque constatando que a CLDF, que a PMDF, ou seja, a Polícia Militar do Distrito Federal agiu, houve omissão de alguém. E isso aqui pode chegar no Flávio Dino e no próprio Lula. E aí pode ser configurado como crime de irresponsabilidade e pode ensejar o impeachment do Lula. Então o desespero dele é esse. Afinal, ele está gastando muita bala. O Zé Trovão, que também é um deputado federal, ele fez uma denúncia em plenário dizendo que Lula convoca os novos deputados e está fazendo ameaças, dizendo que se não for retirada a assinatura, não vai receber nenhum centavo dos recursos das emendas secretas e do orçamento secreto, aquilo que o Lula tanto criticava. Pois é, então a gente começa a perceber que a coisa é mais grave do que você possa imaginar. Então, assim, os desfechos dessa CPI eu vou continuar trazendo para vocês. E esse documento noticiado pela Globo, eu já tinha até falado sobre ele, mas vai trazer muita coisa importante ainda. Agora vamos mudar de assunto? Vamos lá. De peruca, Nicolas faz discurso irônico, deputada Nicole. Tá? Olha essa foto aqui, eu queria que vocês olhassem bem essa foto. Tá? Vocês estão vendo o meu tom de voz. O deputado federal Nicolas Ferreira aproveitou o Dia Internacional da Mulher para ironizar uma pauta progressista de gênero. No plenário da Câmara, na quarta-feira, o parlamentar utilizou uma peruca loira e se disse chamar deputada Nicole. Vamos olhar a imagem de novo? Eu vou te fazer uma pergunta. Você está vendo um deputado federal ou você está vendo o Tiririca aí, quando ele se fantasiava de palhaço? Pois é. Sabe por que eu estou falando com palavras mais duras? O crime de homofobia, ele existe. Já tem uma lei sancionada e aprovada que você ironizar as pessoas
trans, você vai responder por crime. E você, cidadão que votou em Nicolas Ferreira, quer ele ir lá para atuar. E se ele estiver preso, ou se ele estiver com o mandato cassado, ele não vai poder atuar. Então eu fiz um elogio ao Nicolas hoje, porque ele fez uma representação contra o Lula. Isso é papel de parlamentar. Colocar uma peruca e se ironizar, se fingir de homossexual para ironizar, isso está capitulado em lei como crime. E sabe o resultado? Pois é, a bancada feminina como um todo se sentiu ofendida, de esquerda, tudo bem, mas se sentiu ofendida com a fala dele e já vai fazer uma representação na comissão de ética e com certeza isso vai chegar à PGR e ele vai responder a um processo criminal. Agora eu te pergunto, preso ou afastado, será que nós vamos ter gente lá para brigar contra a liberação das drogas que o governo Lula está fazendo, contra a liberação de dinheiro para ditaduras, contra o aborto, que a Anísia Trindade já falou que vai liberar? Pois é. O grande problema aqui é que o Nicolas não se tocou. Ele ainda acha que o plenário é TikTok, que o plenário é Instagram, é rede social para ele lacrar. Então, eu sei que você vai me criticar, tudo bem, pode criticar, mas esse papel que ele fez, a deputada Tabata Amaral chamou ele de moleque. De moleque. E, infelizmente, essa pecha vai pegar nele. Porque isso não é papel de deputado. Ele está achando que ele está viralizando no TikTok. Não é assim que funciona. Ali, o sistema é bruto. E ele está mostrando imaturidade. Está mostrando imaturidade. Desculpa falar tão sincero assim, mas falei. É uma pauta importante discutir a pauta de gênero? É. Da forma que ele está fazendo? Errado. Vai responder por crime, vai responder no Conselho de Ética mais uma vez, já não basta o tanto de coisa que tem. Então o resultado do Nicolas Ferreira, presta atenção que eu estou falando para vocês, logo logo você vai ver o Nicolas Ferreira cassado. E aí eu, como advogado legalista que cumpre a lei, vou te falar, vai ser cassado com razão. Porque existe o crime que prevê isso aí. Isso aí que ele fez está previsto na legislação. Se ele quer mudar isso, corra, articule, peça assinaturas, revogue essa lei e coloque uma lei que realmente entenda os anseios da sociedade. Dessa forma aí, bola fora, vai ser expulso do Congresso Nacional. E, para ser sincero, como deputado, como advogado, eu falo para vocês, vai acontecer e vai ser dentro da lei, o que é pior, tá bom? Falei, pronto. Bora falar de outra pauta agora importantíssima. Olha só essa matéria do Grande Angular do jornal Metrópolis. Promotor de Justiça diz que ainda não se é possível apontar o impacto da flexibilização de armas nos homicídios. Dados divulgados pela Polícia Civil do Distrito Federal e Secretaria de Segurança Pública apontam queda no número de homicídios na capital. Então eu só queria que você entendesse uma coisa. Sabe o que aconteceu durante a gestão Bolsonaro, durante o período em que foram liberadas armas para o cidadão que faz um curso, vai lá, se cadastra, gasta o seu dinheiro para proteger o seu patrimônio e assume a responsabilidade, inclusive, de salvar outras pessoas? Se você der uma pesquisada rápida na internet, você vai ver uma série de casos onde CACs impediram assassinatos e assaltos. Mas essas vidas não têm valor para a esquerda, né? Por que eu estou dizendo isso? Dá uma olhada nessa matéria da Folha de São Paulo. Cidade de São Paulo tem o menor número de assassinatos em 20 anos na gestão Bolsonaro, tá? Na gestão Bolsonaro. Vamos olhar uma matéria da Globo? Eu sei que você não gosta muito da Globo, mas vamos ler um trechinho aqui. 5 anos depois, 18 mil homicídios a menos, 18 mil pessoas a menos mortas, 18 mil famílias que não tiveram que ver o seu pai de família, uma mãe, um filho no caixão enquanto o bandido ria. O governo do ex-presidente, e essa matéria foi publicada dia 1/3, tá? 1/3. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro nos colocou diante de um enigma. Apesar do desastre que seu mandato apresentou, é a Globo, gente.
para as políticas de segurança pública do ano, representou para as políticas públicas, o ano de 2022 acabou com a quantidade de homicídio quase 1/3 menor do que o total dos casos registrados em 2017. Tem noção? Aqui, a Globo ainda foi omissa. Porque se você comparar com a gestão Lula e Dilma, é quase a metade. Quase a metade. Então, contra fatos não tem argumentos. Vamos falar mais disso aqui, então. Vamos fazer já agora uma comparação à gestão Lula. Feminicídio em 2 meses. Feminicídio é quando se assassina mulheres. E a gente tem que falar isso no Dia das Mulheres. Em 2 meses de gestão Lula, o Distrito Federal registrou a metade do total de casos de 2022. Você tem noção do quanto isso é grave? Quer dizer que em 2022, exemplo, 100 mulheres foram assassinadas. Feminicídio só em Brasília. Em 2023, sem arma, sem o cidadão ter o direito à arma, 50 mulheres já foram assassinadas em apenas 2 meses. Ou seja, gritante o número. Vai ser um aumento aqui mais de 6 vezes se continuar nessa projeção em relação a 2022. E agora? E aqueles defensores? E agora o Flávio Dino? Como é que fica? Mas vamos olhar mais casos aqui. Olha só. Folha Política, lá de Serra, no Espírito Santo. Janeiro de 2023 termina como o mês mais violento na Serra dos últimos 5 anos. São 31 mortes desde o dia 1º em 9 municípios da região dos Campos de Cima da Serra. E aí? Contra dados tem argumentos? Qual que vai ser a desculpa agora? Não, mas isso aí foi por causa da pandemia, foi por causa disso ou daquilo. Não, gente. Foi porque as armas na mão do cidadão que faz um cadastro, que vai lá e faz um curso, que paga, que registra, é muito mais segura do que na mão de um bandido que vai assaltar, que vai matar uma família. É simples assim, não tem mais o que falar. É simples assim. Bom? Pessoal, hoje eu não vou me estender, tá? Eu tenho mais compromissos hoje, eu tô com prazo processual para cumprir. Então, geralmente chega aos 25, não vou chegar lá não. Se você ficou até o final, coloca que ficou até o final, que gostou do conteúdo. E vamos lá, coloca o seu ponto de vista sobre os pontos, acho que os mais polêmicos aqui, que você talvez não vai concordar comigo. Sobre o Nicolas Ferreira, coloca aí. Você concorda com a minha crítica ou não? Você prefere o Nicolas lacrador fora do Congresso? Ou você prefere um Nicolas ponderado, mais atuante, igual o do meio-dia? Coloca para mim, qual dos dois você prefere? É importante para que a gente saiba realmente e efetivamente o que a gente quer do nosso Brasil. Tá na hora de falar sério, porque a esquerda não veio para brincadeira não, e você sabe disso. Liberação das drogas, tirando a arma do cidadão de bem, é a vida da sua família que a gente está falando. Olha o resultado aqui em Serra. Olha o resultado das mulheres lá no Distrito Federal. Pode ser a sua mulher, pode ser você, mulher, que está me assistindo. Então tá na hora da gente falar sério. E não é peruquinha que vai fazer a coisa dar certo, não. Isso é patético, tá? Mas é o meu ponto de vista e eu quero ouvir o seu. Pode me criticar se você não concorda comigo. É assim que eu quero, tá bom? Obrigado por tudo. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Manda para o maior número de pessoas o possível. E se puder estar ajudando o nosso canal, tá aqui o link na descrição. Adquire o nosso livro 20 Regras para a Vida, ajuda bastante, tá bom? Abraço e até lá.